Este é o episódio 178 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Isto estraga relacionamentos, onde se fala sobre imposição e outras alternativas. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Cá estamos nós outra vez. Sim, depois de umas semanas intensas com as nossas aulas abertas. Sim. Está a continuar intenso, acho eu. Está a continuar intenso. Muito trabalho. Sim, as aulas abertas, a transmissão das aulas abertas, acho que foi um projeto muito interessante. Sim. E estou a receber muitas mensagens de pessoas que não viram as aulas todas que queriam. Sim, portanto, estamos aqui a estudar em conjunto com a equipa da Life Training uma forma de disponibilizar as aulas para quem não conseguiu vê-las, não é? Sim. No total, as 4 aulas são cerca de 5 horas de conteúdos de desenvolvimento pessoal. Cada aula é mais de 1 hora até. Sim, e nós fizemos aulas de neuroestratégia, sobre o método laser, sobre parentalidade consciente e sobre coaching. Exato. E o feedback que tivemos foi tão bom. Acho que encontramos aqui um bom formato que nos permite falar de uma forma organizada sobre os nossos conteúdos favoritos de desenvolvimento pessoal, e acho que está a servir muitas pessoas. Sim, isso é mesmo muito bom. E acho que iremos fazer mais, não é? Provavelmente. Certo. No outro dia, uma pessoa assim ligada ao mundo do marketing e do marketing digital estava-me a perguntar se nós não exagerávamos a fazer estas coisas todas gratuitas e a oferecer estas aulas todas e estas masterclass e a fazermos um podcast todas as semanas e que era tudo gratuito, e eu estava a procurar explicar que estes projetos todos que nós lançamos, incluindo estas aulas abertas, eles encaixam na nossa missão e na nossa missão enquanto instrutores de desenvolvimento pessoal. Sim, claramente. Sim, e também temos formatos pagos, como é óbvio, e quem nos acompanha sabe isso. Tem os nossos cursos online, tem as nossas certificações presenciais. Okay, isto mas esta parte do nosso trabalho, eu acho que continuo a acreditar muito que faz sentido ela ser gratuita. Sim, e sabes que esta parte do trabalho, principalmente isto do podcast, não é... Também é para nós, não é? Também é assim uma coisa que nós gostamos muito de fazer. Certo. Sim, estas conversas que nós temos para mim são referências no meu próprio desenvolvimento pessoal. Exato. Porque me permite muitas vezes, para já, permite-me falar pelos cotovelos e dessa forma, eu acho que todos sabemos que às vezes é quando nós procuramos explicar alguma coisa que ganhamos uma nova compreensão sobre essa coisa. Exato. E simultaneamente permite-me receber aqui os teus inputs e também dos nossos convidados, quando os temos, e são belas aprendizagens. Por isso, olha, Continuaremos, e hoje continuaremos a falar sobre relacionamentos, relacionamentos de toda a espécie, familiares, românticos, profissionais. Só que hoje queria falar de relacionamentos assim numa perspectiva muito especial, ou seja, explorando uma palavra que corresponde a uma atitude que se pode levar para dentro dos relacionamentos e em relação à qual eu tenho um preconceito negativo. Estás preparada? Estou preparadíssima. A palavra é imposição. Porque eu ouço, tal como tu, muitas vezes falar-se em imposição e até na necessidade de usar imposição de algo, imposição de regras, imposição de limites, imposição de princípios, imposição de hábitos, imposição de cenas e até imposição da própria pessoa. Às vezes nós dizemos que tu tens que te impor, ou é importante tu impor-te, ou eu vou impor isto. E eu no outro dia, ao fazer uma partilha nas redes sociais sobre coisas que eu acredito que tendem a estragar ou que podem estragar relacionamentos, e eu não estava a pensar mais em relacionamentos românticos, mas depois pensei, bem, isto é mais ou menos igual em todo tipo de relacionamentos. Certo. E uma das palavras que eu utilizei foi precisamente essa da imposição. A imposição do que quer que seja. Como algo que tende a estragar relacionamentos. Que tende a estragar, ou que pode estragar. Okay? Há relacionamentos que funcionam, não sei se seriam aqueles relacionamentos que eu pessoalmente teria como ideais, e em que há algum tipo de imposição. Mas quando a imposição chega, eu acho que isso tende a diminuir
o interesse do relacionamento. Mas há um tipo de relacionamento onde esta questão da imposição é assim, it's preached, tipo, os especialistas reforçam muito a importância disso. Às vezes é quase glorificada. Glorificada, que é a imposição na relação com as crianças, não é? Na relação adultos-crianças, pais-criança, pais e filhos, não é? Professores e alunos. Portanto, reforça-se imenso a importância do adulto se impor. E uma expressão que se ouve imenso é muito importante impor os limites, não é? E quando eu ouço isso fico sempre assim a ponderar um bocadinho, assim, mas a impor quais limites? O que é que devemos impor especificamente, não é? Eu acho que aí há duas conversas diferentes. Uma é a conversa dos limites, a outra é a conversa da imposição, não é? Porque eu posso acreditar que é importante ter limites, ou posso acreditar que é importante eu comunicar os meus limites pessoais. Mas isso é diferente de impor. Eu posso comunicar sem impor. Posso claramente comunicar ou impor, e acho que o que é impor? Era isso, eu ia chegar nisso. Para que raio é que eu quero ter um relacionamento onde imponho? Sim, olha, em primeiro lugar, acho que é uma das grandes razões que para mim que a imposição tende a estragar relacionamentos é porque a imposição pressupõe que não há igual valor. Não é? Sim. Porque se nós estamos a querer praticar igual valor para com o nosso parceiro, filho, colaborador, whatever, amigos, nossos próprios pais, a imposição não cabe aqui nessa prática. Sim, porque imposição quer dizer eu colocar a minha posição acima ou por cima da do outro. Sim, não é? Sim. E a imposição, ela parece necessitar sempre de algum tipo de força ou punição ou ameaça, não é? Um castigo. Sim, porque como é que eu imponho perante o outro? Certo. Para eu impor, ou imponho pela força, ou imponho pela ameaça. Exato, exato. Sem tomando em conta as emoções, necessidades, desejos, opiniões do outro a partir. Ou talvez tomam em conta, mas ignoro. Por exemplo, um polícia pode, numa determinada situação, impor o cumprimento de uma regra. A parte da imposição é alcançada ou através da utilização da força, que pode ser considerada legal, não é? Numa determinada situação, ou pela utilização da ameaça, que é, se tu não fizeres isto, eu vou ter que te prender, ou eu vou ter que te multar, ou... Não é? E acho que nós depois transportamos uma parte desta ideia de que eu posso impor ao outro e de que isso é saudável na relação, levamos isso para as nossas relações. Mas nós acreditamos, a nossa sociedade, estou a falar na sociedade não só portuguesa, mas mundial no geral, existe uma crença muito forte em que isso seja necessário, em que é necessário haver essa imposição que está ligada à autoridade, né, de alguma forma, e que é necessário para nós termos ordem na nossa sociedade. Há um psicólogo americano que já há uns anos que morreu, que é o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta. Certamente muitas pessoas já ouviram falar disso, e quando eu falo em comunicação consciente vou buscar muito dos ensinamentos do Marshall Rosenberg. Eu li alguns há uns anos que ele acreditava que se todas as pessoas tivessem a capacidade de serem autênticas e exprimirem as suas emoções e as suas necessidades e fazerem pedidos em relação àquilo que eles precisam e querem, sem julgar o outro, e se tivéssemos a capacidade de receber aquilo que o outro partilha connosco com empatia, não é? E sem julgamentos e sem tentando impor o nosso lado, mas espelhando aquilo que vemos do outro lado, a nossa sociedade não haveria necessidade de cadeias e de prisões e de castigos e
de grande legislação em relação a como é que nos devemos comportar na cidade, na sociedade, porque se nós tivéssemos essa capacidade de falar sobre nós abertamente, autenticamente, e partilhar isso sem receios e sem medo, e o outro tem a capacidade de receber isso empaticamente, há uma forma sempre, que é um dos pressupostos da comunicação não violenta, há sempre uma forma em cada encontro, cada conflito, de satisfazer as necessidades de todos. E nisso nós não acreditamos quando acreditamos que é preciso impor. É? Posso bater palmas? Yeah! Acho que fizeste aqui um belo discurso. Acho que fechaste a discussão, basicamente. Não tenho mais nada a acrescentar. Mas é curioso, não é? Sim. Que nós não acreditamos que isso seja possível. Só que se eu tiver crescido num ambiente familiar onde as coisas me foram muito impostas, e a imposição vem muitas vezes acompanhada de ou fazes isto ou apanhas, ou tens que fazer isto porque eu estou a mandar, né? A tua opinião não interessa para nada, ou fazes isto ou sais da minha casa, né? Ou seja, houve de facto uma imposição. E quando eu sou criança, eu estou numa posição muito vulnerável, não é? Eu não sou economicamente independente, eu não sou emocionalmente independente, portanto, é muito fácil imporem-me coisas. Yep. E fisicamente é muito fácil imporem-me coisas, porque é fácil restringir fisicamente uma criança, não é? E se eu cresci assim, isto ficou tão inculcado, não é? Que depois ainda por cima na escola posso ter levado outra vez com a mesma cartilha, não é? Da imposição. Agora vais fazer isto porque esta é a regra na sala, ou porque o professor mandou, ou porque é assim que se faz. E se não fizeres, vais ter problemas, e vais levar faltas disciplinares, e vais ter castigos, ou vais reprovar. E se isto foi a forma como eu cresci, e ainda por cima vi os adultos à minha volta também a utilizarem táticas de imposição dentro do relacionamento, né? Olharem para o relacionamento romântico como um campo de batalha, né? Onde estamos numa guerra, onde, né, eu às vezes ouço as pessoas a fazerem, às vezes nas conversas de café. Ontem, por exemplo, estive em 2 sítios diferentes onde estava deliciado a ouvir conversas de café. E nós às vezes nas conversas de café damos dicas uns aos outros sobre como é que devias lidar com o teu relacionamento, ou como é que devias lidar com os teus problemas. E esta conversa é muito típica. Tu tens que mostrar à tua mulher quem é que manda, tu tens que, não é? Ou não, tu tens que impor limites ao teu marido, isso assim não dá. E esta ideia da imposição, de facto, é uma ideia que pode estar muito inculcada, e nós podemos achar que temos algum tipo de legitimidade para impor. Aqui o meu primeiro pensamento é: para que raio é que eu quero ter uma relação onde eu tenho que impor? Porque se eu imponho, qualquer coisa que eu obtenho do outro lado não é de um sítio genuíno, vem de um sítio de medo. Sim. Em que a pessoa só está a fazer aquilo que eu impus por causa da minha força ou do meu poder. Não é? Mas depois também tens aqui esse lado. Mas se tu notares nas muitas crianças, em relação a que é que elas se revoltam, não é? É em relação a essa imposição, em relação a essa incapacidade do outro realmente ver-me, as minhas necessidades e as minhas emoções. Porque de onde é que vem o facto de uma boa parte das pessoas terem relações laborais, relações de trabalho, de que não gostam muito, ou que até detestam, nomeadamente com chefias? De onde é que vem? Vem do facto de a chefia, muitas vezes, usar a imposição. Tu tens que fazer isto porque eu mando, tu tens que fazer isto porque esta é a minha instrução. É por isso que muitas pessoas têm fantasias homicidas em relação aos seus chefes, não é? E essa sensação do outro, quando recebemos o tem de ser assim, tem de, não é? Está muito baseada nessa ideia da importância da obediência que é tão revoltante para muita gente. Ao mesmo tempo acreditam que é preciso, tem de ser assim. Mas há coisas que têm de ser feitas. Mas quando nós estamos no lado receptor da imposição, eu acho que a sensação é de violação da minha integridade. Exatamente. Uma outra das coisas que o Marshall Rosenberg disse é que
e que eu acredito profundamente, e não só eles, há mais pessoas, mais pensadores e praticantes que dizem isso, que nós queremos colaborar com o outro, nós queremos satisfazer as necessidades dos outros, nós queremos fazer o que o outro quer, quando queremos ter uma boa relação com essa pessoa, quando é alguém que nós gostamos. Só que no momento em que esse outro começa a impor, muitas vezes deixamos de querer fazer o que o outro quer. É por isso que quando começamos a explorar outras formas e deixamos de lado essa crença de que é preciso impor, nos impormos como adultos, de nos impormos como chefias, e começamos a comunicar de uma forma diferente, que os resultados, e investimos nessa comunicação, que os resultados também são muito diferentes, porque a relação é muito diferente. Sim. Isto é tão enraizado. Eu assisti muitas vezes, quer enquanto eu estava a trabalhar no mundo de corporate, quer como formador ou consultor de empresas, tantas vezes assisti à cena do colaborador que tem excelentes relações de trabalho e que toda a gente gosta dele e ele tem bons resultados e é promovido a uma função de chefia. E quando é promovido à função de chefia, ele tem uma série de crenças enraizadas que se calhar ele nem nunca sequer pensou muito nisso, mas ele começa a impor, começa a dizer, porque eu disse, porque é assim, porque eu sou o chefe, porque tem que ser assim, porque eu decidi. E de repente a qualidade das suas relações começa a cair a pique. Eu estou-me a lembrar de 2 ou 3 pessoas em particular que eu acompanhei e que, enquanto membros de uma equipa, eram adorados e toda a gente gostava deles, e quando se tornaram chefes, em 1 mês, 2 meses, conseguiram estragar todo o tipo de relacionamentos que tinham, porque começaram a recorrer à imposição. Né? E é também como aqueles pais que já não se lembram como é que era criança a receber isso e começam a justificar que, uma vez que são pais, começam a dizer, não, mas tem de ser assim, e eu mereci, e eu não sei o quê, não é? Sim. Porque essa criança está tão forte, tão enraizada. Também parece que quando tu passas muito tempo no lugar de receptor da imposição, parece que há quase assim um desejo quase de vingança, que é quando eu estiver na posição de impor, então eu vou fazê-lo. Vou fazê-lo. Sim, a Alice Miller, que ela é psiquiatra, falava muito dessa vingança, que é como se a nossa criança interior estivesse a vingar daquilo tudo que lhe foi feito, imposto na infância. Eu parece-me que esta conversa que nós estamos a ter, para algumas pessoas fará total sentido. É óbvio. Para outras pessoas poderá não fazer nenhum tipo de sentido. Tipo, não é assim que o mundo funciona. O mundo funciona com o mais forte a impor ao mais fraco. E aliás, se não fosse assim, o mais fraco nem conseguiria sobreviver. Ele necessita da imposição do mais forte para lhe dizer o que é que ele tem que fazer. E depois acho que há algumas pessoas que estarão assim no meio que dizem, ok, eu sinto uma certa atração pela ideia de não impor, só que depois na prática isso não funciona, porque quando... Tenho exemplos disso, não é? Tenho exemplos disso. Quando eu em casa deixo de impor, as coisas descambam imediatamente. Só que aqui, para já, tu estavas a falar há bocado do Rosenberg e estavas a falar da comunicação não violenta, que é um conjunto de skills de comunicação que não são fáceis nem simples. Não, que necessitam de treino e de muito autoconhecimento. E eu acho que às vezes as pessoas dizem sem imposição não funciona, porque elas também não têm competências para fazê-lo de outra forma. Só que aqui o meu estímulo é pensar em ok, mas com imposição funciona, mas a custo de quê? Não é? Por exemplo, numa relação romântica, por exemplo, na minha relação contigo, que sentido, eu às vezes até tenho dificuldade em perceber o que é que seria eu impor. Impor seria eu dizer, a partir de agora isto funciona assim. E tu dizias, mas eu não concordo, não me interessa, é assim. E se tu dissesse, mas eu não concordo, é assim, aliás, ou é assim ou não há relacionamento, eu vou-me embora. É assim que se faz imposição? É como uma ameaça? Ou começando a gritar, ou dizendo, é assim, tem que ser assim. Impor quando se fala muito dos pais que têm que se impor, diz-se que os pais têm que ser firmes, têm que ser consistentes, não é? Têm que dizer não com firmeza e não podem ceder, não é?
E promove-se muito a utilização do castigo, do time-out, né? Ou da criança ficar a pensar, ou eventualmente dos prémios, que é só o outro lado, outra face da mesma moeda, da manipulação. Mas isso com crianças, entre aspas, é mais fácil, não é? Porque é muito óbvio que eles são aqui a parte mais vulnerável, como estavas a dizer, da relação. E por alguma razão na sociedade é muito aceito esse tipo de tratamento. Agora, num relacionamento romântico, torna-se um bocado... Estou aqui a pensar que é desta ideia que surge a prática da violência no relacionamento, claro. Que normalmente é do homem para com a mulher, ou isto é da parte mais forte, ou fisicamente mais forte, normalmente, para com a parte menos forte, ou da parte que tem mais facilidade em apelar à violência. Mas o que é que o homem faz, não é? Violência é a imposição, eu estou a ser violento sobre ti porque estou a impor um certo comportamento que eu quero que tu tenhas ou que não tenhas. Sim, claro. A violência é sempre uma imposição, é uma imposição física. Sim. Mas essa pergunta que estás a fazer, o que é na prática imposição, para mim é mesmo muito interessante, que eu faço muitas vezes essa pergunta. Porque às vezes também parece que a imposição é assim, às vezes é um bocadinho mais sofisticada do que só dizer, olha, se tu não fizeres isso eu vou-me embora, ou se tu não fizeres isso apanhas. Acho que na maior parte dos casos ela é mais sofisticada do que isto. Sim, mais subtil. É mais subtil, que é do género, olha, é assim, e tu dizes não, e eu internamente digo, não, então... Vais ver. Então vais ver, e o vais ver vou fazer qualquer coisa para depois tu acabares por aceitar a minha imposição, não é? E começa-se um jogo que eu não faço ideia de como é que se pode ter paciência para jogar estes jogos, ou sequer achar que isto é um relacionamento interessante, não é? Para que eu quero ter um relacionamento contigo em que tenho que estar a jogar jogos? Vou fazer isto para depois tu veres e depois mas olha, cederes. Estava aqui a pensar uma coisa. Vamos virar, estavas a dar o exemplo de violência doméstica. Nós podemos dizer a mulheres, não é? Supondo que aqui é a mulher que é vítima da violência doméstica, podemos dizer aqui a mulher para impor os seus limites perante o agressor. Não é? Portanto, estou-me a questionar, será que há mesmo situações em que a imposição de limites vai funcionar? Eu agora se calhar estou a ser um bocado taxativo, mas se na tua relação tu estás num ponto em que tens que impor os teus limites ao agressor, para que é que queres ter uma relação com essa pessoa? Não é? Para onde é que essa relação vai? Porque se a única razão pela qual... Mas a imposição de limite lá pode ser, a imposição aí pode ser, não, esta relação acabou e é unilateral, eu não quero. Isso é uma imposição, ou não? Sim, isso é uma imposição, acho que sim, mas é uma imposição de término do relacionamento, certo. Não é uma imposição dentro do relacionamento, não é? E aí é que está essa diferença. Sim, aliás, porque até se recuarmos aqui ao início da conversa, eu tinha escrito que imposição é uma das coisas que tende a estragar relacionamentos, e de facto quando tu impões dessa forma, que é o impor terminando, acabou. O relacionamento já está estragado, não é? Neste sentido em que ele... Ou seja, será que aí uma conclusão é que quando estamos a falar de relacionamentos, a única, para nós, para ti, para mim, a única vez em que faz realmente sentido impor é quando é necessário acabar com ele? Não sei, eu acho que consigo conceber situações onde tu utilizas, onde tu estás a mostrar os teus limites e mostras também que há uma consequência para estes limites serem ultrapassados, que é, por exemplo, olha, imagina que eu digo, Mia, eu não consigo lidar mesmo com isto, sofro muito quando isto acontece, e se isto acontecer eu prefiro não estar num relacionamento. Claro. Mas aí para mim seria uma expressão que eu prefiro dizer, que eu acho importante mostrarmos, falámos aqui especificamente de limites, acho muito importante nós mostrarmos os nossos limites, que é bem diferente do que impor. Acho que é aí que está a diferença, há uma diferença entre mostrar e impor, porque quando eu mostro, eu estou a criar condições para tu receberes esta informação e agora lidas com ela, porque eu te disse, olha, isto é mesmo um limite para mim, e agora
tu vais lidar com isto, sendo que tens liberdade de lidar com isto da forma que fizer sentido para ti. Quando eu imponho, eu retiro da liberdade. É daí que vem o impor. Exato. Impor é retirar liberdade. É por isso que eu acho que é tão danoso também quando falamos em parentalidade e quando utilizamos a expressão Impor. imposição, impor. Eu até estava aqui a brincar com outras línguas, com inglês ou com sueco e assim, a ver que tipo de palavras que se utilizam, e eu acho que fala-se mais em mostrar. Em mostrar limites. Impose limits. Mas e acho que isso faz uma grande diferença no relacionamento, porque dentro de um relacionamento, mais uma vez deixa-me reforçar isso também em relação às crianças, eu acredito em mostrar limites, os meus limites como mãe, ou os teus limites como pai, não é uma imposição de uns limites quaisquer. Quaisquer, sim. Mas, repara, eu já levei a conversa aqui mais que uma vez para o cenário do cenário de trabalho, do cenário profissional, porque muitas pessoas sofrem imenso com os relacionamentos que têm no local de trabalho e com o grande relacionamento que têm com a entidade patronal, se for esse o caso. E muito deste sofrimento vem do facto da pessoa sentir que há aqui um conjunto de coisas que me estão a ser impostas. E estão-me a ser impostas porque o preço que eu teria que pagar para fugir a esta imposição, eu não consigo pagá-lo. Eu não consigo lidar com o despedimento agora, eu não consigo lidar com a perda de uma oportunidade. E isto torna-se tão violento, emocionalmente violento, que depois há pessoas que começam a ficar descompensadas emocional e mentalmente por causa de estarem a viver uma relação que está muito presente, todos os dias vão trabalhar, e onde lhes estão a ser continuamente impostas coisas, especialmente quando as coisas que são impostas geram uma sensação de violação dos meus valores. Que eu numa situação familiar ou profissional, o ser humano consegue violar os seus próprios valores, não é? Eu, por exemplo, posso dizer que o meu valor é a honestidade e eu posso ter comportamentos desonestos. Quando os comportamentos desonestos me são impostos, não é? Tu tens que fazer isto. Eu consigo lidar com isso momentaneamente, em nome de um valor maior. Por exemplo, obrigaram-me a fazer uma coisa na empresa que eu acho que é desonesta, só que eu tenho mesmo de fazer porque preciso do salário para sustentar a minha família. Eu consigo fazer isto, jogar este jogo momentaneamente, mas se isto se prolongar no tempo, fico super desalinhado. Eu fico super desalinhado e isto vai ter grandes consequências. Portanto, aqui, qual é que é o... Para quem nos está a ouvir e está neste momento num cenário, imagina, por exemplo, o líder de uma equipa que diz, mas se eu não impusesse, isto era cada um fazia o que queria, não é? Ou sei lá, agora pus-me a pensar, o treinador de uma equipa de futebol diz, mas eu tenho que impor a tática, eu chego e digo, a tática é esta, imagina que eu não impunha, cada um faz o que quer, e que é a mesma conversa na família, não é? Se eu não impuser as regras aos meus filhos, isto é uma festa. É uma anarquia. Não é? Ou se eu não impuser ao meu marido ou à minha mulher as regras olha, isto entre nós funciona assim, ele só vai fazer as neiras. Portanto, o que é que está do outro lado? Acho que era um bom sítio para levarmos aqui a conversa. O que é que está do outro lado? Qual é esse outro mundo onde não há imposição e o que é que há no lugar, ou o que é que pode haver no lugar da imposição que não há anarquia? E que nem é democracia, no fundo, não é? Há aqui só mais uma coisa que eu gostava de introduzir, que tem a ver com a criança em relação às pessoas, que eu acho que aqui também uma diferença, nesse outro lado, nós acreditamos que as pessoas são boas, que querem fazer bem e que querem o nosso bem também. Não é? Parece-me que no lado mais da imposição duvidamos da bondade das pessoas, duvidamos da vontade delas de colaborarem connosco, não é? Duvidamos da vontade delas de fazerem o certo e o bem. Para conseguirmos chegar ao outro lado, precisamos desse outro pressuposto, de que existe, como eu disse, existe uma possibilidade de satisfazermos as necessidades dos todos. Todos somos pessoas boas
e que queremos fazer o bem. É? Sem acreditarmos nisso, é muito, muito difícil acreditar naquele e criar esse outro lado, não é? Sendo que isso é uma crença que divide muito a espécie humana, não é? Porque alguns de nós temos essa crença enraizada de que o ser humano é genuinamente bom, e outros de nós temos a crença enraizada de que o ser humano é genuinamente mau, e só através da imposição de regras, da imposição da civilização, é que ele consegue prosperar em comunidade. Sim, e nós até podemos olhar para isso na religião e ver essa diferença, não é? Muitas pessoas, ao falarem de Deus, é um Deus que impõe, não é? Mas não fujas à minha questão, diz-me lá. Então, a questão é, o que é que está do outro lado? Ou seja, queria aqui, para quem tem uma crença muito forte de, parece-me que isto só com imposição é que vai lá. Portanto, nem estou a ver muito bem do que é que a minha está aqui a falar. O que é que poderá ser isso? O que é que poderá ser uma relação onde não há imposição? O que é que pode ser um ambiente de trabalho onde não há imposição? Eu acho que uma palavra, uma das minhas palavras preferidas, que eu gostava de introduzir deste outro lado, é que há muita curiosidade. Sim, há curiosidade. Há muita curiosidade. E há a expressão das intenções. E há uma intenção, claro, uma expressão das intenções. Há autenticidade e coragem para falar daquilo que sentimos e aquilo que precisamos. E há a capacidade de oferecer espaço ao outro para fazer o mesmo. Isso fica tudo muito abstrato, não é? Sim, mas acho que é sobretudo a questão das intenções e do alinhamento das intenções, que é, eu quero ter uma relação romântica com alguém que tenha um conjunto de intenções que alinham com as minhas. Claro. Porque se essas intenções não estiverem alinhadas, só vamos chegar, eu só vou conseguir satisfazer as minhas intenções à custa da imposição, não é? Mas se por outro lado, se há intenções alinhadas, isso já não é necessário, não é? Por exemplo, nós vamos de férias, eu não preciso chegar e dizer, olha, Mia, isto nas férias vai ser assim, é assim, assim, assado. E vamos a não sei onde. E vamos fazer isto e vamos fazer isto. Tu vais fazer a mala. E vou impor isto. Ou vou chamar os nossos filhos e dizer, olha, isto é assim, assim, assado. Em vez disso, eu posso verbalizar as minhas intenções, dizer, olha, eu nestas férias estou interessado em ter esta experiência, ou em descansar, ou em visitar este sítio, ou em ir a este restaurante, ou em poder ler, e depois voltar aberto a receber as intenções dos outros. Sim, e sabes, quando nós temos essa cultura deste cenário que estamos a pintar aqui, porque às vezes as pessoas dizem, agora vão negociar tudo, é? Não é preciso. Porque muitas vezes, até nessa situação que tu estavas a dizer, tu podias dizer-me assim, Mia, sabes o que é que eu gostava de fazer nas férias? Gostava de ir às Maldivas. Só isso. Sim. Até podias dizer, se tivesse um destino específico, porque quando há esse ambiente, essa cultura onde há este espaço que estamos a falar, também não há necessidade do outro lado estar sempre a defender o seu lado, estar sempre a procurar conseguir o que ele quer. Não, eu posso sempre dizer, Maldivas, vamos já a seguir. Até mais uma vez, para que eu quero estar num relacionamento que é uma negociação constante? Exato. Porque onde há negociação, há muitas vezes um ganhar e perder, não é? E sabes que na relação pais e filhos, quando nós temos esta cultura na família, quando é realmente importante fazer uma coisa, ou quando eu preciso de sair de manhã e é rápido, porque estamos... eles também percebem isso, não é? E como eu os respeito a eles daquela forma, eles também vão me respeitar a mim, na maior parte das vezes. E nem sempre... Queria só reforçar isso, porque as pessoas acham que às vezes, que seca, não sei o quê, mais vale só impor e já está. Não, pela minha experiência, termos este hábito de falar desta forma e de praticar o igual valor torna as coisas mais rápidas do que a própria imposição, sabes? Sim, só que eu vou fazer aqui só assim mais um parênteses, que é dizer, mais vale impor e já está, mas já está o quê? Exato. Não é? Qual é que é realmente a intenção para a relação? Porque da mesma forma que eu estava a propor que muitas pessoas, por exemplo, são capazes de odiar um chefe que está continuamente a impor, estas sensações também, não é por acaso que tantas pessoas já na idade adulta têm relações complexas com os seus pais,
E tantas pessoas dizem, pá, eu acho que eu se calhar nem há tantas coisas na minha mãe ou no meu pai que eu não gosto ou até que detesto, ou tenho aqui coisas por resolver, fiquei com... Ou não consigo falar com eles. Ou afastei-os da minha vida, ou quando eles estão presentes estamos constantemente em conflito e em guerra, e muito disto vem do facto de eu ter vivido, eu ter estado no lado receptor de muita imposição, de uma imposição que em alguns momentos violou a minha integridade. E só era possível porque eras numa posição mais vulnerável, não é? Sim. É que depois quando cresceste, nem estamos a falar de ti neste caso. Mas... Portanto, quando pensamos sobre isso, acho que isto pode ser uma peça importante do puzzle para entender porque é que os locais onde nós mais podemos experienciar o amor, a conexão, a partilha, que são a família, são a equipa desportiva, a equipa de trabalho, não é? São o relacionamento romântico. Porque é que nestes cenários onde nós poderíamos experienciar isso, também acabamos muitas vezes a experienciar o ódio, a raiva, a tristeza, a decepção, a amargura, porque é que a mágoa, porque é que acabamos a lidar com isto tudo? Muitas vezes por causa desta cultura de imposição, de negociação, de guerra. E eu acho que estou-me a reportar aqui às vezes a conversas que tenho com clientes de coaching ou pessoas que sabem mais comigo em relação ao que está a acontecer com... E isto não é muito fácil, porque não é nada óbvio perceber que a origem do problema pode ser esta, a cultura da imposição. Isto não é nada óbvio. E mesmo quando se começa a tornar óbvio, não fica fácil imaginar qual é a alternativa. Também não fica fácil porque não acreditamos realmente que seja possível, não é? Sim. Eu acho que para mim muitas vezes o maior impedimento isso, porque temos tantas, tipo, entre aspas, provas ao contrário, porque fizemos tentativas, e são mesmo tentativas, ou seja, falhamos com honra, de fazer diferente. É? Eu falo muito nisso quando falo de comunicação consciente, e uma das principais razões porque não funciona, ou porque as pessoas avaliam como não estando a funcionar, é porque se agarram a uma intenção antiga. Ou seja, utilizam uma comunicação consciente com o intuito de conseguir o que querem, que conseguir que a criança obedeça. E essa antiga intenção não cabe deste outro lado, como tu estavas a dizer. Sim. Porque neste outro lado, quando eu comunico com outro, quando comunico aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, quando comunico os meus limites, é só isso que estou a fazer. Estou só a comunicar, estou a querer conectar com o outro, a partilhar um bocadinho de mim com o outro. Não estou a fazer aquilo para conseguir algo por parte do outro. E essa antiga intenção é tão desafiante largar, não é? Sim. Achas que ainda há esperança? Porque quem viveu a maior parte da sua vida em ambientes de imposição, quando fica só, ou quando a imposição deixa de acontecer, fica muito perdido, fica muito desorientado. Porque eu, por exemplo, imagina, enquanto criança, embora eu não gostasse que as coisas me foram impostas, foi assim que eu aprendi. Eu aprendi a ir movimentando-me nesta vida, fazendo aquilo que os outros me estão a impor. E ir jogando com os níveis de imposição deles. Se impõem muito, eu tenho que me subjugar. Se impõem mais ou menos, é por aí que eu vou encontrando um bocadinho da expressão da minha individualidade. Mas e depois, por exemplo, eu chego a um relacionamento romântico na minha vida adulta e às vezes posso estar um bocado perdido. Aliás, há pessoas que depois enfrentam problemas graves porque chegam e até encontram alguém que não impõe, que partilha, que questiona, só que não sabem como lidar com isso. E quase que têm... Agora estou aqui a ser um bocado hobby psychologist, mas acho que há algumas pessoas que viveram em ambientes onde lhes as coisas foram todas impostas, às vezes com agressividade e violência, às vezes tendem na vida adulta a procurar novamente relacionamentos românticos e também relacionamentos profissionais, onde voltam a encontrar essa figura que vai impor com agressividade, com violência. Exatamente assim. Porque também não sabem lidar com a vida de outra forma. Claro que isto gera sofrimento, gera desgaste, gera muitas vezes a proliferação da cultura da vítima, não é? Que é tão-me impor,
Mas na realidade eu nem saberia o que fazer se não me estivessem a impor estas coisas todas. Claro, não é? claro. Mas primeiro, para conseguirmos entender se funciona ou não, temos de estar dispostos a experimentar. Sim. Não é? E a experimentar com a intenção de partilhar um pouco de nós, ou de ficar a conhecer o outro melhor, com a intenção com a curiosidade muito presente. Não é? Enquanto continuarmos agarrados à necessidade de conseguir aquilo que nós queremos, da obediência para parte do outro, não vai funcionar. Esta conversa que nós estamos a ter, acho que foi toda muito em volta dos relacionamentos mais próximos que nós temos. Porque nós podíamos falar aqui de outro tipo de imposição, mas eu acho que isso era toda uma outra conversa, não é? Mas que é a imposição da comunidade ou a imposição da sociedade, porque há coisas que tu impões através das leis e através das forças que depois garantem a execução das leis e que punem quem não as cumpre, não é? E depois é toda uma outra discussão sobre se essa imposição se é absolutamente necessária e se sim, em que moldes. Yep. Isso, acho que é todo. Agora entrávamos já aqui assim, numa discussão de filosofia, política e se calhar acho que foi interessante nós ficarmos aqui pelos relacionamentos mais próximos, mas eu fiz só este comentário porque quando eu começo esta conversa com outras pessoas é muito frequente alguém dizer mas sem imposição de regras na sociedade. Ok, também não era disso exatamente que estávamos a falar. Aliás, até estamos a falar de uma coisa que é um bocadinho perigosa, que é ir buscar esses exemplos para depois justificares a forma como tu te relacionas com os teus filhos. Com os teus filhos ou com a tua namorada ou com o teu colaborador. Não é? Porque de facto nós temos na nossa sociedade e todas as sociedades sem exceção têm, as sociedades organizadas, né, têm algum tipo de força punitiva e até de forças militares para se defenderem, e nós tendemos a importar um pouco desta conversa para dentro do relacionamento, como se fizesse algum sentido no nosso relacionamento nós utilizarmos termos como eu estou-te a investigar, ou eu estou-te a policiar, ou eu estou-te a punir, ou agora vais ficar de castigo, não é? Porque a importação desta linguagem e destas atitudes é muito perigosa, mas é aqui que muitas pessoas vivem, não é? Há pessoas que me dizem, eu às vezes tenho que, ou, se não é por um lado é pelo outro, mas eu acabo sempre por impor a minha vontade. Eu disse, o que é que este é um relacionamento onde impões sempre a sua vontade? Que se fala muito, não é? Impor a vontade. Para isso fica sozinho e consegues sempre impor a tua vontade. Não é? Essa imposição, direta ou indireta, eu acho que, voltando ao início, eu acho que ela é um dos principais fatores que contribui para estragar o relacionamento. Estragar até pode não querer dizer acabar o relacionamento, porque muitos dos relacionamentos que perduram no tempo, eles estão estragados na sua natureza por causa disto. Por causa desta ideia de que vamos andar a impor coisas uns aos outros. Sabes que eu vou admitir, eu tenho uma aversão à palavra imposição. Sabes aquelas expressões, aquelas coisas que até física, eu tenho uma reação física a isso. Sim, porque pensas em todos os momentos em que te falaram sobre tens que impor, tens que... Sim, sabes que eu estava aqui a pensar qual é a tradução para sueco, não me estou a lembrar assim agora, obviamente, a ver. E eu nem vivi isso com muita força como outras pessoas, mas é muito revoltante para mim essa imposição, que eu também sinto que está ligado muito ao controle, né? E pronto, é isso. Por exemplo, eu agora tenho duas hipóteses, que é ou imponho o fim da conversa, por exemplo, ou pumba, desligo, está feito. Ou perguntas só o que é que achas de finalizarmos a conversa. Sim, eu posso perguntar o que é que achas de finalizarmos. E imagina que tu agora tinhas uma necessidade grande de prolongar a conversa por alguma razão. Pronto, eu depois ia lidar com isso e também te ia expressar o que é que está a acontecer comigo, não é? Há pessoas que dizem, então iam negociar. Eu não sei se isto é bem negociar. Não sei se isto é bem negociar. Olha... Acho que é mais conviver. Exato. Sim. E gostava de te agradecer a conversa que tivemos, porque acho que eu pelo menos fiquei aqui com mais clareza em relação
ao que é que a imposição traz aos relacionamentos. Sim. Acho que isso foi muito bom. Gostei muito de falar contigo. Obrigado, Mia. Obrigada.